TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Muito bem, novamente estamos aqui de volta com muita alegria, fazendo companhia para você nas manhãs de sábado. Programa Respostas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós que estamos aqui sempre refletindo, fazendo nossa caminhada, buscando luzes na revelação de Deus, nessa palavra que quer indicar nosso caminho, que quer nos levar à realização plena do projeto de Deus e também à realização do sonho de cada um de nós. Programa Respostas, nesse primeiro bloco, como vocês muito bem já sabem, quem conhece o programa, quem está chegando agora, a gente explica que esse programa no primeiro bloco, nós nos pautamos a partir da leitura de um texto que vocês vão fazer. Aliás, o texto desse bloco, desse programa de hoje, ele é um pouco mais curto, mas ele tem uma densidade muito grande, porque ele trata de um tema muito relevante, né? E vocês vão perceber por quê. E logo na sequência desse texto que nós colocamos à disposição de vocês, nós temos um momento de reflexão. São normalmente temas que nos trazem, que nos ajudam a conhecer, né, esse mistério dessa comunidade de salvação que é a igreja da qual nós fazemos parte. E nós fazemos parte desta igreja porque nós nos deixamos conduzir pelo Espírito e porque também nós temos essa palavra de Deus como luz no nosso caminho, porque nós queremos caminhar. O cristão é aquele que quer caminhar segundo as orientações e as diretrizes do próprio Deus, que sabe como nos levar para a vida, nos tirar do caminho da morte e da tristeza. Então vamos acompanhar hoje, nós já estamos no número 38 do documento que foi construído no Concílio Vaticano II, o documento Lumen Gentium, no número 38. Agora nós vamos colocar, então, à disposição de vocês. Vamos ler juntos. Como a alma no corpo. Cada um dos leigos deve ser, perante o mundo, testemunha da ressurreição e da vida do Senhor Jesus e sinal do Deus vivo. Todos juntos, cada um na medida das suas possibilidades, devem alimentar o mundo com frutos espirituais. E devem infundir-lhe o espírito que é próprio dos pobres, dos mansos e dos pacíficos, daqueles que o Senhor no Evangelho proclamou bem-aventurados. Numa palavra, o que a alma é no corpo, sejam-no os cristãos no mundo. Lumen Gentium, número 38. Nós tivemos então contato com esse texto da Lumen Gentium número 38 e a gente fica assim bastante se sente, né, consolado por essa palavra, porque nós sabemos que Deus tem um propósito para a igreja é um sinal do reino dentro da humanidade, mas Deus quer salvar toda a humanidade, de modo que nós não podemos nos sentir como uma bolha isolada do contexto da vida em que nós vivemos. Por quê? Porque o Senhor quer chegar a todos os corações. O Evangelho quer iluminar com a justiça, com o bem, né? São todos sinais que demonstram a presença do reino e a sua antecipação. Embora todas as nossas tentativas, né, de melhorar o mundo corroboram, reforçam a presença do reino, mas todos sabemos que a sua plenitude será alcançada realmente em Deus, naquelas que são as chamadas últimas realidades dos últimos tempos, onde Deus prepara para nós, né, o desfecho final de tudo aquilo que é o plano da salvação. Então nós não podemos pensar uma igreja paralela ao mundo, distante dos problemas do mundo. Embora nós temos que manter um equilíbrio entre o estar no mundo e não ser do mundo. Esquecendo uma dessas dimensões, nós provavelmente cometeremos alguns equívocos na nossa visão de mundo, na nossa espiritualidade. E vejam que o documento de Daquê, quando fala da narração de como viviam
os cristãos lá no início do cristianismo, tem uma frase que diz de maneira muito clara o que está no centro da mensagem de hoje. Os cristãos são a alma, aquilo que é a alma no corpo, são os cristãos no mundo. E olha que interessante que o concílio pegou esse texto muito antigo, é lá dos primeiros séculos, e está dizendo que os leigos, aquilo que a igreja é para o mundo, né? para a realidade de Deus, né? Os leigos são no mundo. Ou seja, o leigo é o coração da igreja no mundo. E ao mesmo tempo fazem a ponte, né? Trazem para a igreja a realidade do mundo. Por quê? Porque senão, se nós entendermos a igreja como uma bolha, né, dentro desse mundo, nós teremos uma interpretação completamente equivocada daquilo que seria a missão da igreja. Aí a gente vê assim, cristãos que vêm dizer, padre, mas o senhor tem só que rezar, né? É gente que ainda não entendeu a doutrina social da igreja, não entendeu a missão da igreja, né? E então a gente precisa o quê? Crescer, a gente precisa amadurecer, né? Por quê? Porque o cristão é igreja no mundo, porque tudo deve ser iluminado pela palavra de Deus. A política tem que ser iluminada pelo Evangelho, né? O mundo do trabalho, o mundo da educação, o mundo da cultura. Aliás, um tema muito caro ao Papa Paulo VI, que nós precisamos evangelizar a cultura, né? Vejam, o jogo de palavras que se faz, né, da didaquê é tomado nesse texto. Assim como a alma é o princípio do corpo, assim o cristão é a alma do mundo. E nesse sentido, cada um dos leigos, né, diz o nosso texto aí hoje, cada um dos leigos deve ser perante o mundo testemunha da ressurreição e da vida do Senhor Jesus e sinal do Deus vivo. Todos nós, né, temos uma missão especial na igreja e na sociedade. E vejam que o texto do concílio está elevando a autoestima dos leigos, né, para que os leigos entendam a grandeza da sua missão. Se vocês se omitem, tá? Se vocês leigos não têm cristãos leigos, não têm consciência da missão de vocês, parte fundamental do anúncio e do processo de evangelização fica travado, tá? Porque as luzes do evangelho têm que chegar a todos os cantos. A todas as dimensões da existência devem ser tocadas pela luz do evangelho. E você, que está lá na empresa, que está lá no comércio, que está lá na universidade, que está lá no hospital, que está lá na política, no congresso, vocês todos são chamados, chamadas a serem sinais da ressurreição e da vida do Senhor Jesus e sinal do Deus vivo. Por isso que a gente tem que evitar esta ideia que acaba alimentando o divórcio entre a fé e a vida, onde nós vamos confundir que a vida religiosa se constata, se verifica somente por atos religiosos. Não, gente, a vida religiosa é muito mais do que isso, né? Como eu sou como patrão com os meus colaboradores. Não tem nada a ver, mas eu vivo indo na igreja, mas eu trato meus colaboradores como se fossem escravos. Não, você não está vivendo o cristianismo. Alguma coisa está errada. Você está fazendo da igreja o quê? Eu estou dando um exemplo. Na política, por que nós temos tantas pessoas que se proclamam cristãs, mas não veem dificuldade nenhuma em apoiar coisas absolutamente contrárias ao cristianismo, como o aborto, como a tortura, né? Coisas incompatíveis com a visão do cristão. Incompatíveis. Né? Então, a revolta armada, tudo isso são coisas incompatíveis com o cristianismo. Então, nós temos que pensar, o que é ser cristão? É um modo de vida, é um modo de viver. Né? E não é por sinais externos, tá? Tô com a cruz no peito, sou cristão. Não, o meu ser cristão é demonstrado pelo aparecer na minha vida dessa dimensão, como pai, como esposo, como padre, como trabalhador, né? Então nós precisamos repensar o mundo a partir do evangelho, repensar a economia, repensar a ecologia, repensar a cultura. Tudo isso tem que ser repensado à luz do evangelho, né? Então vocês têm que ser sinal do Deus vivo. Vejam, ser sinal do Deus vivo é
um sinal de testemunho, né? E depois, todos juntos, cada um na medida das suas possibilidades, devem alimentar o mundo com frutos espirituais. Porque vocês também têm, pelo batismo, a dimensão sacerdotal do exercício do munus sacerdotal de Cristo. Todo cristão recebe o munus do profeta, do rei e do sacerdote. E o sacerdote é aquele que oferece, que apresenta a oferenda ao Deus Altíssimo. Então não é somente a oferenda do pão e do vinho sobre o altar, mas o cristão faz do altar do mundo o seu oferecimento a Deus. No final do dia, aquele trabalho feito com honestidade, aquela pessoa que você exerceu a caridade, tudo isso tem que ser ofertado ao Senhor, é obra agradável ao Senhor, né? Então vejam que os frutos espirituais também devem ser oferecidos a Deus pelos cristãos leigos. Devem infundir-lhe o espírito que é próprio dos pobres, dos mansos e dos pacíficos. Essa é a lógica das bem-aventuranças, né? Muito diferente da lógica do mundo. O que o mundo diz hoje? Que os mansos é que vão herdar o reino? Não. Os fortes, os prepotentes, os violentos, as armas. Não, as bem-aventuranças são contrárias a isso, né? O cristão não pode matar em nome da fé. No máximo ele pode morrer em nome da fé, mas matar nunca, jamais, jamais, né? E esse é um dos diferencial da nossa diferença entre o mártir cristão e o kamikaze, né? Ninguém mata em nome da fé. A nós é proibido isso, né? Exatamente. Então, infundir-lhes o espírito da mansidão, da paz, né? Da pobreza, da humildade, daqueles que o Senhor no Evangelho proclamou bem-aventurados. Então são muitos, eu acho muito bonito quando se canoniza os cristãos, né? Cristãos leigos e leigas, para a gente perceber que são todos chamados à santidade. Numa palavra, o que é a alma no corpo, sejam os cristãos no mundo. Essa é uma citação desse texto muito antigo que eu falei para vocês, né? Que maravilha a gente perceber que essa passagem é atualizada no Concílio Vaticano II. Por isso que eu sempre digo, quem não estuda o Concílio Vaticano II fica com uma impressão ideológica dele a partir das leituras que as pessoas têm feito do concílio, né? Leituras que não querem colher o concílio como uma obra de comunhão, né? De comunhão com a fé. Porque realmente muitos textos do concílio são pensados a partir da retomada de toda uma teologia, de toda uma reflexão do primeiro milênio do cristianismo. Muito bem, chegamos ao momento do nosso intervalo. Lembrando para você que está começando a assistir agora o nosso programa, no segundo e no terceiro intervalo nós vamos começar a responder as perguntas que vocês nos enviam. Não saia daí porque nós já voltamos. Bem, nós já estamos aqui de volta, segundo bloco do nosso programa Respostas. Obrigado pela audiência, pela participação de todos vocês. Quero saudar, eu sempre me lembro que nós temos uma pessoa que está sempre aqui junto com a gente na sintonia. Depois do programa ela me escreve no WhatsApp, a minha amiga lá de Maracaju, né, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Dona Holanda. Meu grande abraço, minha saudação, eu espero que a senhora também esteja aí nesse momento participando com a gente. Ela que é catequista da comunidade, quase sempre agradece por esse programa e, de fato, é muito importante para os catequistas, penso, né? A missão de um catequista é tão importante e quanto mais a gente conhece, mais nós podemos dar de maneira muito mais clara as razões da nossa esperança. Isso é importante. Vamos para as nossas respostas, né? Esse é o nome do nosso programa. As perguntas que vocês nos enviam. De fato, você pode participar, né, do nosso programa. Nós fazemos essa interação e nós já colocamos aí para você a disponibilidade dos números que você pode exatamente entrar em contato, enviar sua pergunta. Pode ser até por WhatsApp, né? 3349-1015, mas também pelo WhatsApp 993470532. A primeira pergunta de hoje é do senhor Perseu, né? Eu acredito que seja assim o nome, né? Muito obrigado pela pergunta que nos enviou, pela sua participação.
A pergunta, Nossa Senhora de Fátima, esse nome é árabe? Por que esse nome dado a Nossa Senhora? Seu Perseu, um dos motivos pelos quais se escolhe o nome, o título, eu prefiro falar título, de Nossa Senhora, é relacionado à questão geográfica, tá? Tem uma questão geográfica cultural que determina muitas vezes o nome ou o título. Onde aconteceu uma determinada aparição, né? Na maioria das vezes acontece isso. Fátima é esse exemplo. O título é escolhido pelo lugar da aparição. Aliás, é uma das aparições, aspas, reconhecida seu caráter de extraordinário, né? De ação extraordinária, de ação sobrenatural. Fátima é uma cidade, um lugar, né? De Portugal. Eu estive lá, onde apareceu a 3 pastores, né? três crianças que pastoreavam algumas ovelhas, crianças simples, crianças pobres, que na humildade tiveram essa experiência do encontro com a Mãe do Senhor. E então, meu santo, o nome, não penso aqui se o nome Fátima do lugar tem a relação com a cultura árabe, porque Portugal, né? Inclusive existe muitas Fátimas em Portugal, porque é um nome próprio. E também se tornou lugar, né? Como nós temos nomes de cidade que tem nomes de pessoas, São Paulo, Paulo, né? O local e o nome. Então eu não saberia dizer se o senhor está perguntando se o nome Fátima é de origem, se falando de etimologia, de semântica, é de origem árabe, essa é uma resposta que eu não poderia dar para o senhor. Mas o que eu sei é que o nome de Nossa Senhora de Fátima é dado exatamente porque sua aparição aconteceu na cidade de Fátima. Por sinal, uma cidade então hoje desenvolvida, porque ela cresceu, ela aumentou muito em torno do Santuário de Fátima. Eu trabalhei lá em média por uns 3 meses como confessor, né, no santuário, numa das férias do meu estudo lá na Itália. Então a gente percebe que a cidade se desenvolveu muito em torno do santuário. Mas era uma cidade muito pequena, né, quase que nós diríamos um vilarejo. E ali que Nossa Senhora escolheu então para aparecer para aquelas 3 crianças. Então, seu Perseu, o que eu poderia dizer para o senhor é isso. Esse nome dado a Nossa Senhora tem relação direta com o local da aparição. Muitas vezes vocês percebem que o nome de Nossa Senhora é associado à aparição geográfica ou a uma intervenção onde tenha sido considerado que a intercessão de Maria tenha sido fundamental, dependendo do lugar, né? Nós vemos outros títulos de Nossa Senhora também. Por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe. E é importante que nós tenhamos claro que esses nomes estão tratando e falando sempre da mesma Maria, Maria dos Evangelhos, a Mãe do Senhor. E nesse sentido, a devoção popular ela vai de maneira criativa nesse desejo de exprimir a relação de Maria com a própria devoção, com a intercessão dela, né? Marca também o carinho do povo. E Nossa Senhora de Fátima é, entre os títulos de Maria, um dos mais divulgados e mais conhecidos no mundo todo, praticamente pela sua importância. É muitas vezes explorado ideologicamente também, mas isso acontece com todos os nossos elementos de fé e a gente precisa estar sempre muito atento. Mas a aparição, no caso de Fátima, que substancialmente Maria recorda-nos, né, seguir o caminho do Filho, que é a conversão. Quando Nossa Senhora pede conversão, está pedindo o quê? Que nos voltemos ao Evangelho. Então Nossa Senhora nunca vai dizer algo que está em contradição com o Evangelho. Então alguém quer amar Nossa Senhora? Segue o Evangelho. Ela não vai pedir outra coisa quando ela aparecer. Todas as aparições de Maria não têm um outro propósito que não nos fazer voltar ao Evangelho. Veja que coisa bonita. Não precisa ficar inventando muito mais coisas, né? Voltar ao Evangelho, voltar à fonte, voltar ao amor primeiro. É isso que Nossa Senhora pede para nós. Voltar sempre ao Evangelho.
Isso é importante. Continua dizendo Nossa Senhora, né? Fazei tudo o que Ele vos disser. Essa é a grande mensagem de fundo que nós temos presente nas aparições de Maria. Muito obrigado pela sua participação, mas não saia daí porque eu acho que o senhor vai se interessar também pela próxima pergunta, né? Pela próxima pergunta, estão chegando mais perguntas também, que coisa boa, a gente fica feliz, né, por isso. E não esqueça, nós não jogamos nenhuma pergunta, pode ser que nós não consigamos responder hoje, mas no próximo programa pode esperar que está de volta. Chegou a pergunta da Mena, do bairro Centro, saudações a todo o pessoal do bairro Centro. Aliás, esses dias eu tive que necessariamente fazer uma volta no centro, por a questão de um cartório que eu tinha que ir, e eu percebi que muitas pessoas estão caminhando, pessoas de idade sem máscaras, né? Por favor, gente, não podemos minimizar essa crise. A situação está bastante séria, né? Conversava, o Fábio me lembrava aqui antes, no início do programa, que nós bem sabemos que os números eles têm aumentado consideravelmente. E o que diminuiu? Diminuiu muito o cuidado, tá? A precaução. E aí, como tudo nós, nesse clima polarizado, tudo nós transformamos numa questão política, partidária, né? Isso se tornou ainda muito mais dramática a situação. Então nós não podemos baixar a guarda, ninguém precisa ter pânico, mas como desde pequenos nossos pais nos ensinaram, filho, cuida, põe uma blusa, não sai que vai estar frio, que você vai pegar uma gripe. Natural que a sociedade se preocupe, tá? Que se preocupe, muitas autoridades aí estão realmente preocupadas com isso. E eu acredito que nesse momento usar máscara é sinal de respeito, de educação, né? Porque o que tem de gente mal educada nesse país, vou te contar, né? Pelo amor de Deus, e ainda justificando. E não basta ser mal educado, tem que justificar a sua má educação, né? Então, por favor, hoje máscara é sinal de respeito, né? De respeito pelo próximo, né? E é isso aí, vamos firmes nessa batalha. A Mena lá do centro, eu entrei aí no assunto, Mena, desculpa que eu me desviei um pouco da sua pergunta, mas vamos voltar a ela. A Mena pergunta, por que o catolicismo é tão incompatível com o espiritismo? Mena, quando eu falo de incompatibilidade, eu acredito porque você já ouviu muitas vezes eu falar que reencarnação é incompatível com a ressurreição. Quando eu falo isso, Mena, eu falo no maior respeito por quem acredita na doutrina espírita, tá? Eu tenho amigos que questionam esse meu argumento. Por quê? Porque veio total compatibilidade. Como eles vão? Eles vão pela porta do amor fraterno, que é uma tecla muito bela, né? O espiritismo bate muito nessa tecla do amor fraterno, porque os espíritas têm essa compreensão de mundo, né? Como se o amor ao outro fosse, no fundo, a manifestação de que eu estou me tornando um ser de luz, né? E eu vou chegar à plenitude do meu caminho de evolução. No respeito a isso, tá? Por favor, não estou dizendo aqui que não existam pontos de encontro. Absolutamente. Podemos com certeza fazer uma mesa redonda, onde pode sentar o irmão protestante, o irmão católico e o irmão espírita. E nós poderíamos passar vários dias conversando sobre pontos de compatibilidade. Por quê? Porque existe da parte dos espíritas, né? De modo geral, existem inúmeras correntes espíritas, inclusive nem todas elas são kardecistas, como a gente costuma dizer, né? Então existem pontos de encontro, Mena, mas existem pontos incompatíveis, tá? E nesses pontos incompatíveis, Mena, eu diria que são assuntos essenciais, são pontos essenciais. Esse é o problema. Por quê? Porque nós temos, cada doutrina, ela tem sua soteriologia. Mena, o que é soteriologia? Vem da palavra soter, salvação. Como é que o cristão vê que ele alcança a sua salvação? Que o espírita vai chamar, qual é a meta da evolução? Onde nós vamos chegar? O que é salvação? Salvos do quê?
né? Então, cada religião tem sua doutrina soteriológica. A doutrina espírita tem uma visão soteriológica, a doutrina cristã, nesse sentido, tem outra. Nós temos um ponto fundamental da doutrina cristã. Quem nos salva é Cristo. O poder da cruz de Cristo é um poder absoluto. Tanto que para nós a salvação é dom, né? A salvação não acontece por bom comportamento. De modo que eu sou um católico que vou à missa todo domingo, eu ajudo meus irmãos pobres. Chegando lá no céu eu vou dizer, olha, está aqui a lista. Abre a porta porque eu tenho que entrar. Não. Para nós a salvação não é fruto, nem mesmo dos nossos sofrimentos, tá? Porque a visão de sofrimento espírita é uma visão de um sofrimento que purifica. Você está sofrendo porque, né, tem uma razão de ser, e esse sofrimento é purificatório. Embora nós possamos partilhar que o sofrimento pode adquirir um aspecto de redenção, tá? Porque muitas pessoas se convertem num leito de morte, né? A experiência de dor faz a pessoa o quê? Recentrar-se, cair novamente dentro de si mesma. Quando foi que o filho pródigo caiu em si? Na casa do meu pai, os empregados não são tratados assim. Quando ele estava ali, no sofrimento, não pode nem comer a lavagem. Então o sofrimento tem uma dimensão redentora para nós cristãos, mas não segundo a interpretação espírita. Por quê? Porque na interpretação espírita, se eu estou sendo fiel a esta interpretação, tá? Por favor, a partir daquilo que eu escuto e que eu leio, e que posso inclusive estar enganado, porque é como eu disse para vocês, existem doutrinas espíritas, tá? Mas substancialmente o que eu colho é isso. O sofrimento é causa da redenção nesse sentido, desse processo de aperfeiçoamento na evolução. E esse já é um ponto de incompatibilidade. Não, no nosso caso não. A causa é o sofrimento, mas dele, de Cristo, tá? Então, a salvação em Cristo é um ponto central que a gente não pode absolutamente renunciar, em nome de um diálogo, tá? Tem pontos de compatibilidade, sem dúvida alguma. Outro ponto de incompatibilidade muito grande, o cristianismo tem que dar conta de um corpo, tá? Salva a tua alma é uma... Se você não entender bem, você acaba tendo uma interpretação espírita desse termo salva a tua alma. Por quê? Porque o cristianismo não vê a plenitude da salvação numa alminha feliz perambulando por um jardim no paraíso. Tá? Desculpem, eu brinco um pouco porque realmente é um assunto muito sério, mas eu brinco porque às vezes é ironizando mesmo. O cristianismo tem que dar conta de um corpo. Nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na ressurreição dos mortos. Depende do creio que você vai professar. E lembro, Mena, o creio não é um texto acidental, é essencial. Saiu do creio, daquilo que está sendo professado ali, é uma pílula do essencial do cristianismo. Saiu dali, você deixou de ser cristão, tá? Creio na ressurreição da carne. Então, para nós, a doutrina espírita é concebida como um espiritualismo, porque o cristão tem que dar conta de um corpo. Corpo glorioso, corpo, né, glorificado, plenificado, mas nós temos que dar conta de um corpo, tá? A salvação só se plenifica quando alma e corpo estabelecem plenamente, potencialmente, as potencialidades do humano, ainda mais potencializadas pela ação de Deus em Cristo ressuscitado, que é a ponte da nossa ressurreição. Muito bem, chegamos no final deste bloco e nós vamos para o intervalo, mas nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta e a gente sabe cada vez mais que tem pessoas que estão sendo assim assíduas a assistir o programa aos sábados, né? Que coisa boa. E exatamente, essa é uma mensagem da Maria Alexandre, lá do bairro Tiradentes. Ela diz pra gente: bom dia, Padre Adriano, sua bênção, Deus te abençoe. Hoje deu para acompanhar o programa. O que aconteceu que não deu antes? Olha aí, que bom. Fico feliz que você esteja com a gente, Maria Alexandre.
estava com saudades, olha que coisa boa. Deus o abençoe, amém. Conto com suas orações também, sua bênção, Deus te abençoe. Maria Alexandre, um grande abraço, tá? E você pode ajudar a divulgar o nosso programa, convidar vizinhos para participarem, tá bom? Com certeza, aqui a gente tenta sempre, né, responder o máximo possível as perguntas que as pessoas trazem. Então esse programa acontece muito exatamente nessa interação entre nós e vocês, né? Que coisa boa. Deus abençoe. Grande abraço, tá bom? Fica com Deus, minha santa. Continua aí, tá? Porque você... Olha só essa próxima pergunta, acho que você vai gostar também. Rodrigo, inclusive o Rodrigo ligou aqui perguntando quando vão responder minha pergunta. Tá certo, Rodrigo. De fato, eu acredito que a sua pergunta já foi feita no programa anterior, né? Mas chegou o seu momento, né, Rodrigo? Que bom. Rodrigo, lá do bairro Santo Amaro, saudação a todo o pessoal do Santo Amaro. Conheço algumas famílias de lá, tá? Pergunta do Rodrigo. Pode-se acender uma vela diante da imagem de Nossa Senhora por uma pessoa que é de outra religião? Muito bem, sabe que essa pergunta, Rodrigo, é importante porque nós temos que entender bem que o diálogo entre as religiões é algo fundamental para a convivência em sociedade, tá? E aqui, se você fala de outra religião que é cristã, né, aí esse argumento é ainda mais forte. Por quê? Porque se você coloca uma vela diante da imagem de Nossa Senhora, eu penso assim, se você tem um carinho por Nossa Senhora e se você chegar a fazer o gesto de acender uma vela, significa que essa vela vai ser um pedido, vai se tornar uma prece, uma súplica, pedindo luz para uma situação difícil. Porque a vela é isso, né? Ela se consome, eu falo que a vela acesa é uma profissão de fé. Padre, mas como que a vela é uma profissão de fé? A vela vai se consumindo para dar luz, né? A vela é sinal do cristão. Eu vou me consumindo no amor, eu vou amando a mãe que gera o filho, né? Deixa de se cuidar, não dorme mais bem, vai se consumindo e dando luz, dando vida. Então uma pessoa que acende uma vela está desejando tudo de mais bom que ela pode desejar para outro, ainda que seja de outra religião. E se é cristão, eu digo sempre, Maria gerou, né, junto com a ação do Espírito, o Filho de Deus. Então Maria entregou Jesus também a essa pessoa que é da outra religião. Podemos ter modos de nos aproximar de Maria, mas é sempre a mesma Maria. Então, nesse sentido, meu irmão, é óbvio que você pode rezar por outras pessoas. Assim como já encontrei irmãos de outras denominações que me perguntaram, né? Eu posso rezar por você? Você acredita na minha prece? Com certeza, absolutamente. Nós temos o mesmo Deus, tá? Estou falando aqui do cristianismo. Embora dentro do cristianismo eu vejo às vezes com dificuldade falar que nós temos o mesmo Deus, porque me dá a impressão que alguns cristãos construíram um Deus muito diferente do Deus revelado, tá? Mas aqui eu estou querendo dizer no sentido de fraternidade. Nós amamos o mesmo Deus, queremos seguir o mesmo Cristo. O Evangelho é a carta magna da nossa vida, né? É o mesmo Espírito que está em nós. Tanto é verdade que você pode rezar que para a Igreja Católica nós temos 8 denominações que não são católicas, que quando ela decide participar, voltar para a Igreja Católica, nós não vamos pedir para ela batizar de novo. Significa que o batismo valeu. Se o batismo valeu, nós acreditamos que ela tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. Então, gente, é tudo aquilo que é bom, né? Tudo aquilo que é desejo, vamos dizer assim, para quem não acredita, mas tem desejo positivo. Eu tenho um amigo que toda vez que acontece meu aniversário, eu sei que ele não crê, mas muitas forças positivas para você. Eu acolho tudo que tem luz, que tem desejo do bem, né? Participa da bondade de Deus, né? Então você pode sim oferecer suas orações, inclusive por aquelas pessoas que nunca conheceram o anúncio do Evangelho. Podemos rezar por aqueles
irmãos indígenas, por exemplo, que já estão, infelizmente, a pandemia já chegou até eles e que as previsões são catastróficas para a comunidade, para os povos indígenas. São pessoas que nós não conhecemos, que têm seus ritos, tá? Os pajés, né? Que têm seus ritos, que têm suas formas de se relacionar com o divino. Podemos sim rezar pelo mundo, podemos rezar por todos. E ao mesmo tempo você pode também receber as orações, tá? As orações das outras pessoas. Sem dúvida alguma, Rodrigo, não tem problema nenhum, tá? A pessoa no máximo vai dizer assim: eu não acredito, se você rezou para Nossa Senhora, ela não tem poder nenhum. Então, mal não vai fazer se a pessoa não acredita, tá? Então existe também dentro de cada oração esse desejo da gente se sentir parte de uma única humanidade. A gente está precisando muito disso hoje. E o Papa Francisco tem se reunido com grandes líderes religiosos mundiais, né? E tem falado do diálogo interreligioso a partir de uma visão da fraternidade humana, tá? Nós precisamos retomar a fraternidade humana. Por que a gente percebe que tem gente que usa a religião para criar hostilidade, né? Para criar mais ódio, para criar distanciamento, para criar suspeitas, para justificar teorias da conspiração, porque eu tenho que justificar o meu ódio, então eu tenho que transformar o outro num monstro, porque aí para matar um monstro eu tenho que ser violento, então eu estou justificando a minha violência. E os cristãos fizeram isso muitas vezes, continuam fazendo hoje, tá? Mas estes não têm o Espírito de Deus. O cristianismo deles é uma fachada, é um resquício cultural, tá? Mas não é fé propriamente dita. Então, nesse sentido, nós precisamos nos unir, tá? Nos unir, porque todas as religiões têm sim, dentro da sua, né, do seu núcleo, né, um desejo de bem, de fraternidade, e a gente precisa se respeitar, tá? Esse respeito é necessário. E nós não vamos ganhar nada alimentando esse ódio. Muito pelo contrário, nós não vamos converter ninguém, né? E a gente precisa saber que nós estamos debaixo do mesmo teto, nós estamos na casa comum. Então a gente tem que conviver, tá? A gente vai ter que conviver. Eu acabei de responder uma pergunta aqui onde eu disse com sinceridade, tem pontos de compatibilidade, mas tem pontos incompatíveis e são pontos essenciais. Então eu não estou fingindo, eu estou sendo sincero com o meu irmão. Vou sentar com ele, vou dar um abraço, vou elogiar quando eu encontrar ele entregando cestas básicas lá na periferia. Eu encontro muitos irmãos espíritas quando a gente vai. Feliz da vida, eu dou um grande abraço, tá? Tudo que é fora do amor, pode ter certeza que não tem a assinatura de Deus. Tudo que não é amor, não tem a assinatura de Deus, tá? Então pode acolher a oração do irmão, tá? E pode rezar, orar também por ele, porque quando a oração é sempre um momento de bem-querer, de desejo do bem, né? Por exemplo, como a gente não pode fazer uma oração, Deus, mata o meu irmão, por exemplo. Não, né? Não, é incompatível. Mas eu acho que, de repente, algumas pessoas se dirigem a Deus para que ele elimine. Mas Deus é pai dele também, né? Às vezes é uma pessoa que é difícil da gente aceitar, mas a gente não pode pedir na oração algo negativo, né? Algo do mal, né? Então, nesse sentido, Rodrigo, pode rezar sim, tá? Pelas pessoas de outra religião, sem problema nenhum, tá bom? Obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. E agora, nós ficamos sabendo aqui um passarinho verde, um azul e um branco. Vieram 3 passarinhos contar para nós que amanhã nós temos aniversário da missionária Marisa, irmã Marisa Bonegas, né? Bonegas, eu não sei como que é o... Hã? Banegas. Marisa Banegas, que a gente viu ela antes ali, né? Uma pessoa muito especial, muito querida, das irmãs missionárias de Padre Coube. Amanhã, domingo, dia 31. Irmã, o carinho é grande, por isso você merece uma grande festa. Não vamos dar o abraço presencialmente, mas sinta-se abraçada pelos gestos de carinho, pelas mensagens, né? Pelas mensagens, pelas orações, tá? Essa irmã, sempre que eu encontro ela, eu vejo que ela tem um sorriso para oferecer. Que coisa boa. Sinal que o Espírito de Deus está agindo na sua vida. Obrigado, irmã, pelo seu testemunho.
Um abraço assim bem forte. E já vou lhe avisando que depois que passar essa pandemia, pode reservar para mim meia hora, porque o abraço vai ser de meia hora. Tá bom, irmã? Tá certo, uma irmã muito querida e a gente quer desde já dar esse abraço e saudá-la então por esse aniversário, porque você que celebra um aniversário e somos nós que recebemos o presente, né? O presente da sua existência nesse mundo. Aliás, quero saudar com todo carinho sempre os aniversariantes, né? Se tem alguém de vocês que está aí na sintonia, que está fazendo aniversário. E eu gostaria de dizer agora, indo para o finalmente do nosso programa, que nós estamos nos preparando para Pentecostes, né? É a celebração deste final de semana, e bem sabemos que Pentecostes é fruto de todo, ele encerra o período pascal, porque ele é fruto do ressuscitado. Quando Jesus, no Evangelho de João, chega e os apóstolos, a igreja está reunida, portas fechadas por medo dos judeus, do medo da perseguição, o ressuscitado chega, soprou sobre eles e recebei o Espírito Santo. Né? É esse dom que é a alma da igreja, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nós vamos receber nesse final de semana. Este Espírito que sopra onde quer, que é a alma da igreja e que faz de todos nós testemunhas do Deus vivo. Lembra que eu falei no começo do programa que você, aonde está, você tem que ser luz, você tem que ser sinal do Deus vivo? É este Espírito que mantém essa chama do Deus vivo. E também nesta semana, nós temos inúmeras iniciativas que, por conta da pandemia, não poderão ser levadas adiante, mas acontece a semana de oração pela unidade dos cristãos, porque a divisão entre nós cristãos é sempre um contra-testemunho para o mundo, né? Então os papas têm dado passos muito mais significativos e pena que os católicos ainda não tenham compreendido e existe um movimento contrário, sobretudo numa certa ala da igreja, um movimento bastante contrário a este movimento ecumênico que é um dos frutos do Espírito, né? Esse é o terceiro bloco, né? Então nós estamos chegando já ao final do nosso programa, né? E nós vamos deixar aquele abraço. Hoje nós estamos todos dispensando muito, dando muitos abraços. Obrigado pela sua participação, pela sua presença, e nós queremos invocar a bênção de Deus por intercessão daquela que é plena de graça, porque o Espírito de Deus encontrou um coração completamente aberto para a sua ação. Inspirada pelo Espírito, Maria se tornou mãe da comunidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus, Maria Imaculada. Por intercessão dela, desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, o programa Respostas fica por aqui. Nós deixamos uma saudação carinhosa, um grande abraço, boa celebração de Pentecostes para todos. Fiquem com Deus. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.